nós estamos num processo muito rico de discussão e espero que a força dos argumentos, a força dos direitos, a força da existência humana, ela possa dobrar toda sorte de barreiras e toda sorte de palanques, que são palanques muito macabros, porque palanque que retira direito é palanque que não assegura a legitimidade da democracia e da liberdade. Passo então a leitura do meu parecer, presidente. O projeto de lei número 580, de 2007, de autoria do saudoso deputado Clodovil Hernandes, buscava inserir no Código Civil: duas pessoas do mesmo sexo poderão constituir união homoafetiva por meio de contrato em que disponham sobre suas relações patrimoniais. Parágrafo único. É assegurado no juízo civil o segredo de justiça em processos relativos a cláusulas do contrato de união homoafetiva. Artigo 4º. Acrescente no artigo 1790 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o seguinte parágrafo: as disposições desse artigo aplicam-se, no que couber, aos companheiros homossexuais. O autor asseverava que, entre aspas, seguindo a tendência mundial de tolerância em relação às diferenças, procura-se, com esse projeto, atender reivindicações dos grupos homossexuais com vistas a integrá-los no ordenamento jurídico e encaminhar para a eliminação de preconceitos em razão da orientação sexual. À proposição foram apensados os seguintes projetos: projeto 4914/2009, tendo como autoria deputado à época José Genuíno. Aplica à união estável de pessoas do mesmo sexo os dispositivos do Código Civil referentes à união estável entre homem e mulher, com exceção do artigo que trata sobre a conversão em casamento. PL 5167, do capitão Assunção, do PSB do Espírito Santo, estabelece que nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou à entidade familiar. PL 1865, de 2011, de autoria do deputado Salvador Zimbaldi, do PDT de São Paulo, visa facilitar a conversão da união estável em casamento civil, não admitida nas situações de pessoas que realizarem troca de sexo por métodos cirúrgicos. O PL 3537, de autoria da deputada Laura Carneiro, de 2015, que acrescenta dispositivos ao artigo 1726 da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências a fim de facilitar a conversão da união estável em casamento. PL 2016-5962, do deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, que acrescenta parágrafo único ao artigo 1726 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil a fim de facilitar a conversão de união estável em casamento. PL 8929, 2017, de Célio Silveira, do PSDB de Goiás, que altera o artigo 1726 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil Brasileiro, relativo à conversão da união estável em casamento. PL 5120, de 2013, de autoria do deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, que altera o artigo 551, 1514, 1517, 1535, 1541, 1565, 1567, 1598, 1642, 1723, 1727 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para reconhecer o casamento civil à união estável entre pessoas do mesmo sexo. PL 4004, 2021, da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, que altera a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, para modificar os termos da declaração feita pela presidência da cerimônia de casamento para a celebração do casamento civil, assegurando o tratamento igual entre casais. A proposição encontra-se nesta comissão para análise de mérito e daqui irá para a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, de Comissão de Constituição, Justiça e da Cidadania. Designado para a relatoria, o deputado Pastor Eurico apresentou parecer pela rejeição de 8 proposições, inclusive a proposição inicial, sendo acolhida apenas a proposição do PL 5167/2009, de autoria do ex-deputado capitão Assunção, que estabelece que nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou à entidade
familiar. Este é o relatório, presidente. Faço então a leitura do voto. O presente voto em separado, ele existe para apresentar discordância com a argumentação e conclusão do voto do relator. O relator manifestou-se contrário à proposição inicial e 7 de seus apensados, que buscavam reconhecer o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, acolhendo apenas o projeto de lei que estabelece a alteração direta no Código Civil para que nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo possa equiparar-se ao casamento ou à entidade familiar. O relator argumentou que, acerca do tema, em maio de 2011, o plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio da ação direta de inconstitucionalidade 4277, equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo assim a união homoafetiva como um núcleo familiar. Percebe-se, por conseguinte, que, mais uma vez, a Corte Constitucional Brasileira, diz o relator, usurpou da sua competência. E aí discorre o relator sobre uma série de impropérios feitos ao próprio Supremo Tribunal Federal. É porque o relator nega aqui a condição do Superior Tribunal Federal, de ser guardião da própria Constituição Federal, que é uma Constituição que fala de dignidade humana, que é uma Constituição que fala de existência de uma sociedade sem qualquer tipo de preconceito e que fala fundamentalmente de que todas as pessoas têm o mesmo direito, as pessoas não podem ser hierarquizadas, portanto. E vai o parecer do relator, através do seu voto, instituindo uma série de condições absolutamente nefastas e que ferem princípios fundamentais da própria existência. Não, lendo apenas alguns trechos do seu relatório, ele diz que, com fins de bloquear o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, que, em que pese devesse ser o guardião da Constituição, a usurpou na decisão que permitiu a união estável homoafetiva. Aqui faço um parênteses, presidente, atestando uma profunda arrogância de quem acha que as suas concepções, calcadas num processo atávico de discriminatório e de anulação e anulação da humanidade na sua diversidade, acha-se no direito de ser o guardião da Constituição a partir do topo de uma relação ou de uma visão absolutamente fundamentalista, negando, inclusive, aquilo que está instituído no que diz respeito ao nosso arcabouço jurídico e a necessidade dos pesos, do contrapesos, enfim, a necessidade de que nós tenhamos os poderes na sua devida independência. Então, portanto, o relatório, ele não deixa nenhuma dúvida acerca do posicionamento discriminatório do seu autor, que não apenas dissemina um discurso homofóbico, mas questiona a competência e legalidade do próprio Supremo Tribunal Federal, ao que concerne a decisão que permite a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Por um viés puramente ideológico, o relator rejeitou todas as proposições que vislumbravam a garantia de direitos civis, sob o argumento de violação dos princípios morais e cristãos defendido por eles. Veja, presidente, faço um novo parênteses, nós não estamos aqui fazendo qualquer ingerência sobre como as religiões se organizam. Nós estamos falando aqui de direito civil, da necessidade do Estado de proteger as pessoas. E é muito claro o voto que, por unanimidade, ofertou ao Brasil a legalidade das uniões homoafetivas, do casamento homoafetivo, quando fala de direitos e garantias fundamentais. Direito à privacidade, direito à intimidade, direito ao exercício de uma existência, diria eu, direito de ser. Acontece que nós temos, portanto, o objeto da proposição que nós estamos discutindo, ele não trata de convicções religiosas, morais ou ideológicas. Nós estamos falando aqui de direitos civis, que existem e devem ser garantidos a todas as pessoas, sem qualquer discriminação, independente de concordância ou não de qualquer um da sociedade, de qualquer pessoa. Nós não podemos construir qualquer tipo de ação do Estado e deste poder, que é um poder plural, com as linhas ou com os fios
de uma lógica de exclusão e de uma lógica preconceituosa e discriminatória. Data de 2001, o primeiro reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo pelo TJ do Rio Grande do Sul. O direito de pessoas do mesmo sexo constituírem famílias através da união estável e do casamento civil foi introduzido definitivamente no ordenamento jurídico brasileiro pelo STF em 2011, através da decisão como já foi dito, das ADIs e ADPF, e pelo CNJ em 2013, através da resolução número 5175. Considerou-se que os fundamentos jurídicos para o reconhecimento já estavam presentes na Constituição Brasileira de 1988. Os direitos fundamentais à liberdade, à igualdade e vida privada, no artigo 5º, a vedação à discriminação, no artigo 3º, e o princípio da dignidade humana, no artigo 1º, mas que perpassa o conjunto da Constituição brasileira. Em qualquer um dos artigos, nós vamos ter ali assegurado direitos e garantias individuais e o princípio da dignidade humana. Para fins previdenciários, a união estável de pessoas do mesmo sexo foi reconhecida em 2000, por meio da Instrução Normativa 25/2000 do INSS. Assim, significa um absoluto retrocesso à proposta do relator. É inadmissível que relações de afeto sejam tratadas como relações puramente patrimoniais e não na esfera do direito da família, como acontecia anteriormente, quando a jurisprudência considerava a união entre as pessoas do mesmo sexo como sociedade de fato. Não é uma associação, não é uma associação financeira, não é uma associação comercial, é uma relação de afeto, de felicidade, de amorosidade, que precisa ser respeitada. Ou seja, há nesta proposta o risco, inclusive processual, de tirar da competência da vara de família para essas questões, produzindo grande insegurança jurídica. Não há limbo na interpretação. A interpretação é clara, ela é uma tradução, a interpretação que foi feita pelo Supremo, ela é uma tradução do que rege a Constituição brasileira. O argumento que os artigos 226, parágrafo 3º da Constituição, o artigo 17 e 23 do Código Civil proibiram a união LGBT+, não se sustenta, porque não se admite uma leitura restritiva e literal de dispositivos que fazem parte de um ordenamento maior, que garante outros direitos fundamentais que seriam frontalmente atingidos, inclusive cláusulas pétreas, como aqui já foi dito, normas hierarquicamente superiores a estas que estão e a esta que está em discussão desta comissão. Salientamos que reconhecer o casamento de pessoas homossexuais é fundamental para garantir a igualdade de direitos, promover o respeito pela diversidade e construir uma sociedade mais inclusiva e justa. É um passo importante em direção aos direitos humanos e à igualdade para todas as pessoas. É um respeito às orientações sexuais, é um respeito à identidade de gênero, é um respeito ao ser humano. Frisa-se que o casamento é o principal instrumento jurídico de formação de família no Brasil, recebendo especial proteção do direito e do Estado. É um direito civil fundamental, que proporciona uma série de benefícios legais, econômicos e sociais, como herança, seguro de saúde, benefícios fiscais e direitos de propriedade. É um instituto jurídico que produz alteração no estado civil das pessoas, tornando público seu vínculo conjugal e gerando uma série de deveres legais. Negar esses benefícios a casais do mesmo sexo é injusto e prejudicial, inclusive põe em risco a segurança protetiva de seus filhos e filhas. E aqui faço um parênteses, presidente, lembrando o dia de ontem, lembrando dos diversos depoimentos que nós ali encontramos, lembrando da necessidade de que os direitos ao serem respeitados se possa assegurar que haja o acolhimento e a afetividade em momentos de risco à saúde, em momentos de risco à própria vida. Senhor presidente, então, portanto, eu gostaria de pedir Vossa Excelência só para nós atentarmos à leitura do voto em separado, foi o que nós fizemos na reunião passada, porque entre um parágrafo e outro da leitura do voto em separado da deputada Érica, ela faz comentário, ela abre parênteses
E assim vai enrolar mais 2, 3, 4 horas, Eu também faço essa observação, senhor presidente, porque o voto em separado está mais um discurso do que a leitura de um voto separado. Eu gostaria que se atesse apenas à leitura do voto separado. Eu peço que a senhora mantenha a leitura aí do voto e no momento A senhora da pode discussão, apresentar a vocês, não tem problema nenhum. Com a palavra, deputada Érica. Presidente, continuando a leitura, presidente, é apenas para dizer, presidente, eu gostaria que houvesse no mínimo respeito nessa comissão, sabe? As pessoas que acham que não podem respeitar os direitos de outras pessoas, acham que a lógica do desrespeito tem que ser a tônica das suas condutas nessa casa. Aqui se exige respeito. Então, portanto, presidente... Mas a gente tem um acordo de fazer a leitura do voto. Assim como a deputada Laura fez, como o deputado Henrique e a deputada Érica, eu peço também que a deputada Érica Cocai se mantenha fiel ao texto. E aí vai ter depois a oportunidade de fazer a discussão em 15 minutos, como todos os outros. Claro, por favor, presidente, eu apenas aqui deixo muito nítida a minha fidelidade ao próprio voto e ao próprio texto, aos princípios que carregam esse texto, que é um texto para nos contrapormos com as trincheiras do amor e da afetividade a toda tentativa fundamentalista de retirar direitos. Mas continua a leitura. Negar o casamento a pessoas homossexuais é uma forma de discriminação e violação dos princípios de igualdade perante a lei e perante a Constituição. Finalmente, legislar positivamente sobre o casamento de pessoas homossexuais contribui para combater a discriminação e a estigmatização, que muitas vezes são enfrentadas e fazem parte da nossa sociedade. Isso promove uma cultura de aceitação e respeito pela diversidade, fundamental para a construção da democracia. Logo, tudo que for apresentado até aqui pelo relator não merece prosperar, pois apenas reflete um pensamento discriminatório, homofóbico, que em nada agrega à sociedade brasileira e, pelo contrário, reflete uma vida de injustiças e marginalização, desvio de finalidade e respeito à separação dos poderes. Como já mencionado acima, a matéria foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal, no âmbito da DPF número 132 e da DI número 4277, União Estável Homoafetiva. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental que tem como objeto a interpretação conforme os artigos 19, 2º e 5º e 33 do Decreto-Lei 220 de 1975, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro e de ação direta de inconstitucionalidade número 4277, com pedido de interpretação conforme a Constituição do artigo 17 e 23 do Código Civil. O Supremo Tribunal Federal recebeu a DPF como ADI e julgou procedentes ambas as ações, para o fim de excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, atribuindo-lhe ainda as mesmas regras e consequências jurídicas inerentes à união estável heterossexual. Fundamentação. Conceito de união homoafetiva. O termo homoafetividade identifica o vínculo de afeto e solidariedade entre os pares ou parceiros do mesmo sexo. Logo, vínculo de caráter privado, mas sem um viés do propósito empresarial, econômico ou por qualquer forma patrimonial, pois não se trata de uma mera sociedade de fato ou interesseira parceria mercantil, mas de uma união essencialmente afetiva e amorosa, ou a implicar um voluntário compartilhamento da vida e dos planos para o futuro. Direito à igualdade e à proibição de discriminação sexual. Prossigo para ajuizar que este primeiro trato normativo da matéria, artigo 3º, 4º, já antecipa que o sexo da pessoa, salvo expressa disposição constitucional em contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica. É como dizer, o que se tem no dispositivo constitucional aqui reproduzido em nota de rodapé é a explícita vedação de tratamento discriminatório ou preconceituoso em razão do sexo dos seres humanos. Tratamento discriminatório ou desigualatório, sem causa que, se intentado pelo comum das pessoas ou pelo próprio Estado, passa a colidir frontalmente com o objetivo constitucional de promover o bem de todos, e eu diria de todas as pessoas.
Este é o explícito objetivo que se lê no inciso em foco. Por consequências, homens e mulheres, A, não podem ser discriminados em função do sexo com que nasceram. B, também não podem ser alvo de discriminação pelo empírico uso que vierem a fazer da própria sexualidade. C, mais que isso, toda espécie, feminino ou masculino, goza da fundamental liberdade de dispor sobre o respectivo potencial de sexualidade, fazendo como expressão do direito à intimidade ou então à privacidade. Nunca é demais repetir. O que significa o óbvio reconhecimento de que todos são iguais em razão da espécie humana, de que fazem parte e das tendências ou condições sexuais que lhes ditar, com exclusividade à própria natureza, qualificada pela nossa Constituição como autonomia da vontade. Iguais para suportar deveres, ônus e obrigações de caráter jurídico positivo, iguais para titularizar direitos, bônus e interesses, também juridicamente positivados. Direito à vida digna e à autonomia. Óbvio que nessa altaneira posição de direito fundamental e bem de personalidade, a orientação sexual se põe como direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana. E assim, poderoso fator de afirmação e elevação pessoal, de autoestima no mais elevado ponto de consciência, a autoestima de sua parte a planear o mais abrangente caminho da felicidade, tal como positivamente normada desde a primeira Declaração Estadunidense de Direitos Humanos, a Declaração de Direitos do Estado da Virgínia, de 16 de junho de 1776, e até hoje, perpassante das declarações constitucionais do gênero. Afinal, se as pessoas de orientação heterossexual só podem se realizar ou ser felizes heterossexualmente, as de orientação homossexuais seguem na mesma toada, só podem se realizar ou ser felizes homossexualmente, ou homoafetivamente, como hoje em dia mais e mais se fala, talvez para retratar o relevante fato de que no século XXI já se marca pela preponderância da afetividade sobre a biologicidade. Essa liberdade para dispor da própria sexualidade insere-se no rol dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que é de autonomia de vontade, direta emanação do princípio da dignidade da pessoa humana e até mesmo cláusula pétrea, nos termos do inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, cláusula que abrange os direitos e garantias individuais de berço diretamente constitucional, cláusula pétrea. Direito à liberdade sexual. Proibir a discriminação em razão do sexo, como faz o inciso 3º do artigo 1º da Constituição Republicana, é proteger o homem e a mulher como um todo psicossomático e espiritual que abarca a dimensão sexual de cada qual deles. Por conseguinte, cuida-se de proteção constitucional que faz da livre disposição da sexualidade do indivíduo um autonomizado instituto jurídico, um tipo de liberdade que é em si e por si um autêntico bem de personalidade, um dado elementar da criatura humana em sua intrínseca dignidade de universo à parte, algo já transposto ou catapultado para a inviolável esfera da autonomia da vontade do indivíduo, na medida em que é sentido e praticado como elemento da compostura anímica e psicofísica, volta-se a dizer, do ser humano em busca de sua plenitude existencial. Direito à intimidade e à vida privada. Daqui se deduz que a liberdade sexual do ser humano somente deixaria de se inscrever no âmbito de incidência desses últimos dispositivos constitucionais se houvesse enunciação igualmente constitucional em sentido diverso, coisa que não existe. Sendo certo que o direito à intimidade diz respeito ao indivíduo consigo mesmo, pense na lavratura de um diário, tanto quanto a privacidade se circunscreve no âmbito do indivíduo em face dos seus parentes e pessoas mais chegadas, como se dá na troca de e-mails, por exemplo. Em segundo lugar, por nada é de maior intimidade ou de mais entranhada privacidade do que o factual emprego da sexualidade humana. E o certo é que a intimidade e vida privada são direitos individuais de primeira grandeza constitucional, por dizerem respeito à personalidade ou ao modo único de ser das pessoas. E aqui tudo aspiados, presidente. É conceito de família como núcleo de proteção às uniões estáveis em geral, também entre aspas. De toda essa estrutura de linguagem prescritiva, salta a evidência que a parte mais importante é a própria cabeça do artigo 226, alusiva à instituição da família, pois somente ela, insista-se na observação, é que foi contemplada com a referida cláusula
ou por pessoas homoafetivas. Logo, família como fato cultural e espiritual ao mesmo tempo, não necessariamente como fato biológico. Tanto assim que permanece a invariável diretriz do não atrelamento da formação da família a casais heteroafetivos, sem qualquer formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Vale dizer, em todos esses preceitos, a Constituição limita o seu discurso ao reconhecimento da família como instituição privada, que voluntariamente constituída entre pessoas adultas mantém com o Estado e a sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Assim, interpretando por forma não reducionista o conceito de família, penso que o STF fará o que lhe compete, manter a Constituição na posse do seu fundamental atributo da coerência, pois o conceito contrário implicaria forçar o nosso magno texto a incorrer ele mesmo em discurso indisfaçavelmente preconceituoso ou homofóbico, quando certo data vênia de opinião divergente é extrair do sistema de comandos da Constituição os encadeados juízos que precedentemente verbalizamos, agora arrematados com a proposição de que a isonomia entre casais heteroafetivos e pares homoafetivos somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito subjetivo à formação de uma autonomizada família. Entendida esta, no âmbito das duas tipologias de sujeitos jurídicos, como núcleo doméstico, independente de qualquer outro e constituída em regra com as mesmas notas factuais da visibilidade, continuidade e durabilidade, pena de se consagrar uma liberdade homoafetiva pela metade ou condenada a encontros tão ocasionais quanto subterrâneos. Na carta política vencida, toda a ênfase protetiva era para o casamento, visto que ele assambarcava a família como entidade. Agora, na Constituição vencedora, a ênfase tutelar se desloca para a instituição da família mesma. Família que pode prosseguir se houver descendentes ou então agregados com a eventual dissolução do casamento. Vai-se o casamento, fica a família. Um liame já não umbilical como que prevalecia na velha ordem constitucional, sobre a qual foi jogada em hora mais que analisada a última partical. Logo, um pacto formalmente predisposto à perdurabilidade e deflagrador de tão conhecidos quanto inquestionáveis efeitos jurídicos de monta, como, por exemplo, a definição do regime de bens do casal, sua submissão a determinadas regras de direito sucessório, pressuposição de paternidade na fluência do matrimônio e mudança do estado civil dos contraentes que de solteiros ou viúvos passam automaticamente à condição de casados. A justificar, portanto, essas primeiras referências que a ele, casamento civil, faz a nossa Constituição nos dois parágrafos em que causa. Casamento civil, aliás, regrado pela Constituição Federal, sem a menor referência a substantivos homem e mulher. Reza que os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Preceito último, que também relança o discurso do inciso 1º do artigo 5º da Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, para atuar como estratégia de reforço normativo a um dos mais eficientes combates àquela renitência patriarcal dos nossos costumes. Só e só. Pois esse combate mais eficaz ao preconceito que teimosamente persiste para inferiorizar a mulher perante ao homem é uma espécie de bandeira de luta que a nossa Constituição desfralda numa ou outra esfera de arejamento mental da vida brasileira, nada tendo a ver com a dicotomia da heteroafetividade e da homoafetividade. Equiparação entre uniões estáveis, homoafetivas e heteroafetivas. Mas tanto numa quanto noutra modalidade de legítima construção da família, nenhuma referência é feita à interdição ou à possibilidade de protagonização por pessoas do mesmo sexo, desde que preenchida também por evidente as condições legalmente impostas aos casais heteroafetivos. Inteligência que se robustece com a proposição de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção de um interesse de outrem. E já vimos que a contraparte específica ou o focado contraponto jurídico, o focado dos direitos dos sujeitos homoafetivos só podem ser os indivíduos heteroafetivos, e o fato de que tais indivíduos não assistem o direito à não equiparação jurídica com os primeiros, visto que sua heteroafetividade
em si não os torna superiores em nada. Não os beneficia com a titularidade exclusiva do direito à constituição de uma família. Aqui o reino é da igualdade pura e simples, pois não se pode alegar que os heteroafetivos podem se os homoafetivos ganham. E, quanto à sociedade como um todo, sua estruturação é de se dar, já o dissemos, com fincas na fraternidade, no pluralismo e na proibição do preconceito, conforme os expressos dizeres no preâmbulo da nossa Constituição. Pelo que dou ao artigo 17 e 23 do Código Civil, interpretação conforme a Constituição, para dele excluir qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como sinônimo perfeito de família. Reconhecimento que deve ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Além disso, para corroborar o entendimento do STF, tem-se a opinião consultiva número 24, de 2017, a Convenção Americana de Direitos Humanos, em virtude do direito à proteção da vida privada e familiar, assim como do direito à proteção da família, protege o vínculo familiar que possa decorrer de uma relação de um casal do mesmo sexo. Os Estados devem garantir o acesso a todas as figuras já existentes no ordenamento jurídicos internos, incluindo o direito ao matrimônio, para assegurar a proteção de todos os direitos das famílias integradas por casais do mesmo sexo, sem discriminação a respeito das constituídas por casais heterossexuais. Em relação a este tema, o Tribunal recorda, em primeiro lugar, que a Convenção Americana conta com 2 artigos que protegem a família e a vida familiar de maneira complementar. É assim como essa Corte considerou que as possíveis violações a este bem jurídico tutelado devem ser analisadas só como uma possível ingerência arbitrária contra a vida privada e familiar, conforme o artigo 11.2 da Convenção Americana, como também pelo impacto que isso possa ter em um núcleo familiar, à luz do artigo 17.1 do mesmo corpo legal. Nenhuma das normas citadas contém uma definição taxativa do que deve se entender por família. A este respeito, a Corte indicou que na Convenção Americana não se encontra determinado o conceito fechado de família, nem muito menos se protege apenas um modelo em particular da mesma. Com efeito, uma interpretação restritiva do conceito de família, que exclua da proteção interamericana o vínculo afetivo entre casais do mesmo sexo, frustraria o objeto e a finalidade da Convenção. A Corte recorda que o objeto e finalidade da Convenção Americana são a proteção dos direitos fundamentais dos seres humanos, sem distinção alguma. A designação e o exercício de poderes caminham paralelos a ônus, restrições e obrigações destes, a fim de que não se desviem das finalidades nem da defesa dos interesses da coletividade. O controle dos atos públicos pode ocorrer no âmbito administrativo, legislativo e judiciário, exercido quanto à legalidade ou ao mérito, respeitadas as normas jurídicas, a conveniência, oportunidade e eficiência na prática do ato. Isso assegurado pela evolução do Estado Democrático de Direito, em que a participação popular torna-se requisito indispensável à sua legitimação e da qual não se pode prescindir. Neste escopo, não é aceitável que uma comissão que preza pela defesa de todas as famílias, como a que aqui propomos, atue em flagrante desvio de sua finalidade. Nesse sentido, é igualmente inaceitável um relatório que adota posturas que ludibriam a sociedade, impondo um conteúdo restritivo do sistema de garantias de direitos já reconhecido pela Suprema Corte. Os parlamentares não são, portanto, livres para agir sobre suas deliberações e vontades pessoais. Incumbe à Suprema Corte a leitura sistêmica e interpretativa da aplicação das normas constitucionais e afronta uma definição colegiada sobre a extensão hermenêutica da definição de casamento, como pretendido no relatório e voto do relator no caso sob análise. Representa uma afronta aos princípios da separação dos poderes. Deixar seguir o parecer do relator desta comissão, sem que o mesmo atenda à finalidade imposta pelo ato de sua função, significa violar orientações constitucionais, tanto quanto à segurança de procedimentos no devido processo legislativo, como também em razão do interesse público envolvido, e ainda quanto à constatação de que o próprio Estado não pode promover atos, aqui o exercício da função de legislar, de
de lesão ao direito garantido, o que infelizmente constata-se nesse caso, justificador do presente voto em separado. Concluindo, presidente, nenhuma família pode ser sujeita à discriminação com base na orientação sexual ou identidade de gênero de qualquer de seus membros. E os Estados devem assegurar que leis e políticas reconheçam a diversidade de formas de famílias, incluindo aquelas não definidas por descendência ou casamento, e tomar todas as medidas legislativas, administrativas e outras medidas necessárias dos seus membros, inclusive no que diz respeito à assistência social relacionada à família e outros benefícios públicos, emprego e imigração. Por todo o exposto, votamos pela rejeição do projeto de lei 5167/2009 e pela aprovação dos apensados na forma do substitutivo em anexo, inspirado nos textos contidos na proposição 5962/2016, de autoria do deputado Rubens Pereira Júnior, PT Maranhão, e o PL 4004, de autoria da deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. É o que diz o voto em separado, presidente. Pergunto se é necessário que leia o substitutivo. Não é necessário não, deputada. Muito obrigado.